Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje, dentro da disciplina de instalações elétricas, nós vamos conversar sobre alguns procedimentos finais que vocês vão fazer no projeto elétrico em AutoCAD de instalação elétrica que vocês estão desenvolvendo. Então, o que nós vamos abordar hoje? Nós vamos falar sobre a elaboração de um quadro de distribuição de cargas. Vocês vão aprender a fazer esse quadro, que é um componente que geralmente está presente, que integra o projeto elétrico de uma instalação elétrica. E além disso, nós vamos conhecer um outro componente que também faz parte de um projeto, que é o diagrama unifilar da instalação elétrica. Além de conhecer o diagrama unifilar, vamos também conhecer o diagrama multifilar de uma instalação. Para começar, vamos nos preocupar primeiro em entender o que é e como nós podemos fazer um quadro de distribuição de cargas. Eu vou mostrar para vocês esse procedimento no Excel, porque eu acho mais fácil nós construirmos essa tabela no Excel e depois dá pra gente copiar e colar ela no AutoCAD. Então fica bem mais fácil do que se a gente for fazer a tabela direto no AutoCAD, certo? Então, essa tabela, de uma forma simples, ela é constituída por essas colunas que vocês estão vendo aqui. Então, nós vamos colocar a identificação do circuito, a numeração dele, conforme vocês já fizeram no projeto. O tipo, nós podemos escrever se ele é um circuito de iluminação, um circuito de TUG ou um circuito de TUI. O local é onde, estão as cargas que esse circuito vai alimentar. Tensão é a tensão do circuito, no nosso caso, se é 127 ou 220 volts. A potência do circuito, IN é a corrente nominal deste circuito. O disjuntor é a corrente nominal do disjuntor que vai proteger esse circuito, que vocês também já obtiveram em etapas anteriores, quando fizemos o dimensionamento dos condutores que constituem um circuito. Em uma das etapas desse processo de dimensionamento, nós conseguimos eleger o disjuntor nas características, do disjuntor que vai proteger adequadamente esse circuito. Então, aqui nós colocamos a corrente nominal do disjuntor do circuito. E aqui do lado, vocês observam que eu coloquei uma coluna R, uma coluna S e uma coluna T. Esses daqui foram os nomes que eu escolhi dar para as fases, de uma forma geral. A gente poderia ter colocado também ABC, fase A, ABC. No caso aqui, eu coloquei R, S, T, tanto faz. Bom, então, eu vou mostrar aqui na outra aba essa tabela já preenchida para uma instalação qualquer. Então, veja, nós temos aqui 10 circuitos, temos circuitos de iluminação, circuitos de TUI e circuitos de TUG, e aqui estão todas as informações sobre o local, tensão, potência, corrente e corrente nominal dos disjuntores do circuito. Bom, agora, o que nós precisamos fazer? Aqui, todas essas colunas que estão preenchidas aqui, vocês já têm as informações que nós obtivemos aí ao longo da disciplina. As nossas atenções, elas vão se voltar para a separação desses circuitos entre fases. Nós sabemos que, dependendo do tipo de consumidor, a concessionária vai entregar para esse consumidor um tipo diferente de circuito. Se o consumidor for tipo C, que é o caso que vocês estão trabalhando, a concessionária ela vai entregar para o consumidor a 4 fios, 3 fases e o neutro. Porém, esses circuitos aqui, os que são 127, nós sabemos que ele utiliza uma fase e o neutro. E os circuitos que são 220, nós sabemos que ele utiliza 2 fases. Então, se todas as nossas cargas fossem trifásicas, nós não precisaríamos nos preocupar sobre como dividir
essas cargas entre as três fases. O problema é que, neste caso aqui, nossas carguinhas, elas são monofásicas, ou elas vão receber fase neutro ou fase-fase. Então, essa etapa de distribuir as cargas entre fases, ela é importante para nós evitarmos de sobrecarregar apenas uma fase. Então, nós vamos tentar distribuir essas cargas da maneira mais equilibrada possível entre as três fases. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que aqui no final, até coloquei aqui nessa última linha, o total. Eu vou querer ter uma quantidade de carga ligada à fase R aproximadamente igual à fase S e aproximadamente igual à fase T. Para isso, o que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos pensar em uma maneira de dividir essas cargas entre as fases. Agora, é um trabalho que nós vamos pensar, né, individualmente, cada caso é um caso, e vamos ver se conseguimos fazer uma distribuição harmônica. Gente, nós sabemos que sempre, né, vamos procurar manter o circuito da maneira mais equilibrada possível, porém o equilíbrio perfeito, ele é impossível, uma vez que mesmo que se a gente conseguir fazer a distribuição perfeitamente equilibrada entre as três fases, nós nunca vamos ter isso na prática acontecendo o tempo todo, porque nós não estamos usando todas as cargas ao mesmo tempo. Essas cargas não são trifásicas, então, inevitavelmente, às vezes nós vamos estar ligados, alguns circuitos estão ligados, outros estão desligados, e essa distribuição aqui do que nós estamos usando em cada momento, sobre cada fase, ela vai ser diferente, né? Mas isso realmente não tem como nós controlarmos. Contudo, em termos de projeto, nós temos que nos preocupar em fazer esse balanceamento para que quando a instalação esteja sendo usada na prática, isso também não fique muito desigual entre as fases. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar agora a fazer esse processo de divisão. Para fazer a divisão, nós vamos levar em consideração as correntes nominais dos circuitos. Essa divisão, esse cálculo que nós vamos fazer aqui, gente, de somar as correntes que estão em cada fase, é bom que vocês tenham em mente que é um cálculo aproximado, porque nós vamos tentar distribuir essas correntes aqui da forma mais equilibrada possível entre as três fases, né? Nós vamos tentar distribuir as cargas da forma mais equilibrada possível. Porém, quando nós somamos essas correntes, considerando que ela é um número, nós estamos, na verdade, fazendo uma aproximação, porque nós sabemos que corrente ele é um fasor, tem o módulo e tem o ângulo. Aqui nós não estamos pensando em termos de ângulo, nós estamos somando tudo como se fossem números naturais. E isso, logicamente, não corresponde à realidade. Porém, é uma aproximação. Então, nós vamos fazer esse cálculo aproximado e tentar dividir essas correntes nas fases da maneira mais equilibrada, considerando apenas módulo. Para começar, vamos ver aqui o primeiro circuito. Ele é um circuito de tensão 127 volts. Ele é fase neutro. Então, nós vamos usar apenas uma dessas três fases aqui. Qual fase nós vamos usar para alimentar este circuito número 1? Tanto faz. Nós vamos escolher uma dessas fases. Então, eu vou começar escolhendo a primeira aqui. A fase R vai servir para alimentar o circuito 1. Qual que é a corrente da fase R? 2,99 ampere. Então, eu vou colocar aqui 2,99 na fase R. Vamos continuar. O circuito número 2, vejam aqui que ele é um circuito 220. Se ele é um circuito 220, para ligar ele, nós vamos precisar de duas fases.
Qual que é a corrente nominal? A corrente nominal do circuito é 8,41 ampere. Então, eu vou ter que escolher duas fases aqui, entre essas três, para poder ligar o circuito número 2. O que eu vou fazer? Eu vou escolher a fase, como a gente já usou a R aqui no primeiro circuito, eu vou colocar na S e na T, certo? Então, vou colocar 8,41 na fase S e 8,41 na fase T. Eu não vou dividir a corrente por 2, porque é a mesma corrente que passa nas duas fases. Pensa, o circuito está fechado, a corrente passa em uma fase, alimenta o que ela tem que alimentar, a carga dela, e depois ela passa pela outra fase, né? O circuito está fechado e é a mesma corrente que passa pelas duas fases. Não tem sentido aqui a gente querer dividir essa corrente por 2. Bom, para continuar, eu vou pensar aqui no próximo circuito, no circuito número 3. Nós temos aqui agora uma corrente de 15 ampere no circuito 3 e vejam que ele é um circuito 220. Então, nós vamos precisar de duas fases para esse circuito também, 15 ampere cada uma. Então, eu vou colocar aqui na fase R e aqui na fase S. Para a gente ter um controle mais ou menos de quanto de corrente já existe em cada fase, vamos pegar e fazer uma soma aqui. Vou usar aqui a fórmula da soma no Excel para a gente obter qual que é a corrente, né, fluindo por cada uma dessas fases. Então, vou somar aqui fase R, fase S e fase T. Dessa forma, dá para a gente ir acompanhando o que está acontecendo em cada fase. Então, até agora, nós ligamos aqui até o circuito número 3. Olha aqui, tá vendo que o balanceamento aqui embaixo tá ruim, mas aí a gente vai tentando equilibrar isso à medida que formos aqui distribuindo os circuitos. Bom, o circuito número 4, ele é um circuito 220 e existe 11,36 ampere deste circuito. Então, nós temos que escolher duas fases. Eu vou escolher a fase T, porque é a fase que está com menos corrente aqui, 11,36. E agora, eu vou escolher a fase R, porque ela está com menos aqui, 17,99. 11,36. Pronto. Agora, vamos passar para o circuito número 5. O circuito 5... o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, todos os próximos circuitos, eles são 127. Então, agora, dá para a gente poder pensar, né, em termos da utilização de apenas uma fase. Agora, nós vamos usar uma fase e o neutro. Então, veja, agora o circuito 5, nós temos uma máquina de lavar. A corrente nominal dela é 14,96 ampere. Vamos pegar e olhar aqui, ó. Por enquanto, a fase que tem menos corrente é a fase T. Então, eu vou colocar o 14,96 aqui nessa fase. Vamos continuar. O circuito número 6, ele é 127, tem corrente de 8,27 ampere. Vou colocar 8,27 na fase S, 8,27. O circuito 7, que ele é um circuito de TUG da sala, é 127 volts e tem corrente de 7,68. Então, vou colocar, olhando aqui as três, o que está com menos agora é a fase R, então, vou colocar aqui 7,68. A gente vai distribuindo, depois se tiver que mudar alguma coisa no final, para ficar melhor a distribuição, aí a gente analisa. Bom, faltam 3 circuitos agora, o 8, o 9 e o 10, e vocês estão vendo que as correntes deles são bem parecidas? Como essas correntes são praticamente iguais, eu vou colocar cada um desses circuitos em uma fase. Então, esse circuito 8, eu vou colocar aqui na fase R, 9,45 ampere. O circuito 9, eu vou colocar na fase S, 9,06 ampere. E o circuito 10, eu vou colocar na fase T, 9,06 ampere. Então, veja que os circuitos 11, 12 e 13 são os circuitos reserva, então, nós não temos que distribuir eles, né? Não tem corrente.
Então, assim ficou a nossa distribuição. Observem que nós temos aqui 46, 40 e 43 amperes nas três fases. Lembrem-se que isso é uma aproximação, certo? Nós não estamos falando aqui de fasor. Bom, aqui nós vamos analisar se dá para melhorar de alguma forma essa distribuição. Eu acho que, observem aqui, a maior corrente está na fase R e a menor está na fase S. Tá vendo aqui que o circuito número 1, que tem uma corrente bem baixinha, de 2,99, nós colocamos ele na fase R? Então, talvez se a gente tirar ele da fase R e colocar na fase S, essas correntes aqui fiquem melhor distribuídas. Então, vou fazer isso. Eu vou tirar ele aqui da fase R, colocar ele na fase S. Ó, agora ficou ótimo, vocês estão vendo aqui embaixo? Essas três fases estão com uma corrente muito próximas umas das outras. Então, assim, esse é o nosso objetivo, nós vamos deixar assim. Esse é o nosso quadro de distribuição de cargas. Bom, não precisa, gente, ficar perfeitamente distribuído. Não precisa dar o mesmo número aqui, 43, nas três fases, igual deu nesse exemplo aqui, tá? Mas tentem deixar da forma mais equilibrada que vocês conseguirem. Agora que nós terminamos, para passar esse quadro para o AutoCAD, é bem simples. Basta fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Funciona. Então, nós podemos pegar aqui a tabela, selecionar ela todinha, fazer Ctrl+C, pegar aqui o nosso arquivo, eu vou abrir aqui um arquivo em branco no AutoCAD, e eu vou dar um Ctrl+V. Quando eu dou Ctrl+V, ó, a tabela já aparece aqui, ó, tô movendo ela, tá vendo? Então, a gente pode, no caso do projeto, né, posicionar essa tabela no local adequado dela, e aí ele abre essa caixinha de texto, caso nós queiramos alterar a fonte, tamanho, e aí nós podemos observar a tabela que veio aqui para o AutoCAD, tá? Então, isso ajuda bastante nós organizarmos tabela no AutoCAD quando estamos fazendo um projeto elétrico. Depois de já ter trazido a tabela do Excel para o AutoCAD, caso você precise alterar alguma informação da tabela, basta nós darmos 2 cliques na tabela e ele abre aqui o AutoCAD. Então, nós podemos alterar o valor que nós quisermos aqui e depois nós vamos observar que essa alteração vai ser feita aqui também no AutoCAD. Então, isso torna o trabalho bem prático e bem simples. Bom, agora nós vamos falar sobre um outro componente que está presente em projetos elétricos, que é o diagrama unifilar. Bom, o que nós entendemos como diagrama unifilar? O diagrama unifilar, ele é uma representação de um circuito que tem mais de uma fase por meio de apenas uma linha. Então, no nosso caso, como nós estamos trabalhando com um circuito trifásico, nós não vamos aqui nesse diagrama representar a instalação com as 3 fases e depois o neutro e o terra. Nós vamos usar apenas uma linha para representar essa instalação. Por isso que chama diagrama unifilar. Nós vamos usar uma linha para representar, na verdade, mais de um condutor. Então, para a gente poder entender esse diagrama, vamos analisar cada uma das partes deles. Então, olhando assim de uma maneira geral, o que nós temos aqui? Nós temos aqui no início a rede da concessionária. Logo em seguida, aqui nós temos o quadro de medição, que é aquele quadro que está na entrada da instalação, lá no começo dela. Vamos imaginar uma instalação residencial, que é o nosso foco. E depois, aqui, nós temos a representação de um outro quadro, que é o quadro de distribuição, que é o quadro que fica dentro da residência.
Bom, vamos entender então o que significam cada um desses símbolos que são usados. Bom, começando então aqui pela esquerda, nós temos a rede da concessionária e nesse caso estamos pensando que a concessionária ela entrega para o consumidor em 3 fios, 3 fases mais o neutro. Vamos pensar que se trata de um consumidor tipo C. Esse consumidor aqui, gente, ele não tem a ver com o exemplo que eu fiz com vocês da distribuição de fases na tabela, não, tá? São exemplos independentes. Então, aqui nós temos a rede da concessionária, ela está entregando 3 fases mais o neutro. Essa notação aqui vocês já conhecem das aulas anteriores. Bom, aqui embaixo nós temos a representação sobre esses condutores aqui. Então, vejam para vocês entenderem. Quando nós usamos assim, ó, 3, jogo da velha, 35, entre parênteses 35. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós temos 3 condutores fase e cada um deles tem seção de 35 milímetros quadrados. Essa outra seção que nós colocamos entre parênteses, ela indica a seção do condutor neutro. Então, nós temos 3 condutores fase de 35 milímetros cada um, mais um condutor neutro que também tem seção de 35 milímetros quadrados. Aí, aqui nós temos Fi 40 milímetros PVC. Essa outra representação aqui, ela indica o diâmetro do eletroduto. Então, 40 milímetros é o diâmetro de um eletroduto de PVC, dentro do qual estão esses condutores aqui, as 3 fases e o neutro. Observe que a concessionária aqui, por essa representação, nós entendemos que ela está entregando para o consumidor um esquema TNC, com o neutro e o terra comum, certo? O condutor neutro e o condutor de proteção como sendo o mesmo. Lembra dos esquemas de aterramento que nós estudamos? Aqui não tem terra separado. Nós podemos observar que depois que nós passarmos aqui o quadro de medição, nós vamos ter as 3 fases, o neutro e o terra. Então, a partir desse ponto, o esquema vira TNS, com o condutor neutro e o condutor terra separados. Então, aqui era TNC e depois, a partir daqui, virou TNS. Bom, agora vamos tentar entender, então, aqui o que está acontecendo. Quem define, gente, essa seção de 35 e também o tamanho do eletroduto é a própria concessionária. No nosso caso, nós temos a CEMIG, a norma de distribuição ND 5.1, que ela define para nós essas características de ramal de entrada da instalação elétrica. Então, para vocês, no projeto de vocês saberem a seção que vocês vão utilizar, vocês precisam olhar lá na norma, na ND 5.1, dependendo do tipo de consumidor e da faixa, né? Dependendo se é C1, C2, C3, C4, lá está escrito qual que vai ser a seção desses condutores de entrada e também o tamanho do eletroduto. Bom, então, aqui no quadro de medição, dentro dele, nós temos um disjuntor e nós temos um equipamento de medição de energia elétrica. Então, esse símbolo aqui nós vamos usar para representar um disjuntor. Vocês estão vendo aqui que tem 3 tracinhos em cima desse disjuntor? Esses 3 tracinhos indicam que ele é um disjuntor tripolar. O que eu estou querendo dizer com isso? Passa pelo disjuntor 3 condutores diferentes. No caso, são as 3 fases. Então, esse disjuntor, como nós estamos trabalhando com circuito trifásico, esse disjuntor vai proteger esse circuito trifásico e dentro dele vão passar as 3 fases. Então, ele é um disjuntor de 3 polos. E a corrente nominal desse disjuntor é 100 ampere. Essa corrente nominal desse disjuntor aqui também é definida pela concessionária, lá na ND 5.1, no nosso caso aqui, da CEMIG. Nós temos aqui depois esse símbolo em formato retangular, tá escrito quilowatt-hora dentro dele, para indicar que ele é um medidor de energia. Então, ele contabiliza a quantidade de energia consumida por essa instalação em quilowatt-hora.
Bom, então esse quadro de medição, vejam que ele está aterrado. Depois, saindo aqui do quadro de medição, nós vamos ter, conforme eu falei anteriormente, 3 fases: neutro e proteção, neutro e terra. Vamos ver aqui essa denominação? Vamos ver se nós conseguimos entender. Nós temos aqui 3 condutores fase, cada um deles tem seção de 35 milímetros quadrados. Aqui nós temos a seção do neutro, que é 35 milímetros quadrados também. E aqui nós temos a seção do condutor de proteção, que nesse caso é 16 milímetros quadrados. E nós temos também aqui a informação sobre o eletroduto, que tem diâmetro de 43 milímetros e ele é de PVC. Então, esse circuito, gente, com as 3 fases, o neutro e o terra, ele vai dentro do eletroduto até chegar no quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição está dentro da residência. Vocês já posicionaram o quadro de distribuição de vocês lá no projeto que vocês estão fazendo. Bom, então observem que esse quadro, ele é delimitado por todo esse retângulo aqui em linhas pontilhadas. Tudo isso daqui está dentro do quadro de distribuição, certo? O quadro de distribuição, ele também deve estar aterrado. Então, aqui tem o símbolozinho do terra dele. Vamos ver o que tem aqui dentro do quadro de distribuição? Dentro do quadro de distribuição, gente, basicamente, nós temos que colocar DPS, nós temos que colocar disjuntores e nós temos que colocar DR. Além dos barramentos, é claro, barramento de neutro e barramento de proteção. Bom, vamos aqui enxergar o que o desenho está informando para nós. Veja que nós temos aqui, logo na entrada, dentro desse quadro, temos DPS. Aqui temos as características comerciais desse DPS. Ele é um DPS de 1,4 kV, 40 kA. Aqui, gente, embora no desenho esteja representado a presença de apenas um DPS, nós sabemos que no quadro existem, nesse caso, 4 DPS. Tem um DPS para cada fase, então 3 DPS para as 3 fases, mais um DPS para o neutro. Então, são 4 equipamentos, 4 dispositivos de proteção contra surto. Mas como se trata de um diagrama unifilar, aqui está representado só um mesmo. Então, esses DPS, vocês sabem, né, que liga no condutor que ele vai proteger e embaixo tem que estar ligado no terra. Bom, depois do DPS, nós temos outro disjuntor. Esse disjuntor, ele também é tripolar. Como o circuito aqui, né, ele chega trifásico, nós temos as 3 fases aqui. Então, as 3 fases passam por esse disjuntor. A corrente nominal dele é 100 ampere. É a mesma corrente nominal aqui do disjuntor da entrada, lá do quadro de medição. Por que é a mesma, gente? Não tem sentido muito a gente querer mudar essa corrente, pelo menos nesse caso, porque nós não ligamos aqui nenhuma carga entre esse disjuntor e esse, certo? O que aconteceu aqui foi só o movimento do circuito, né? Os condutores estão indo e vão chegar no quadro de distribuição. Então, é a mesma corrente nominal aqui que nós temos para esses dois. Bom, agora, a partir aqui desse disjuntor tripolar, nós vamos começar a ter os circuitos terminais. Então, agora nós vamos ter um disjuntor para cada circuito terminal. Então, cada uma dessas linhazinhas que vocês estão vendo aqui representa um circuito terminal diferente. Então, no caso de vocês, se vocês tiverem, por exemplo, 15 circuitos na instalação de vocês, vai ter que existir aqui 15 linhas, cada linha representando o circuito terminal, um circuito terminal da sua instalação. Bom, aqui então, vamos analisar essa primeira linha aqui que representa o circuito número 1. Então, vejam aqui, o que nós temos? Primeiramente, nós temos o símbolo de um disjuntor. Esse disjuntor, agora, ele é um disjuntor monopolar, vocês estão vendo? Ele tem apenas um polo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse circuito, ele é 127 volt. Ele é um circuito fase neutro.
Porque neutro, vocês sabem que não passa dentro do disjuntor. Então, vai passar aqui nesse caso só uma fase, só a fase desse circuito terminal. Então, esse disjuntor, ele é um disjuntor que tem corrente nominal de 16 ampere e ele é um disjuntor monopolar. Depois do disjuntor, nós temos um outro equipamento de proteção, que é o DR, que nós já estudamos também a importância desse equipamento. Então, nós temos o DR. Pelo DR, gente, tem que passar fase e neutro. Então, esse DR aqui, ele tem dois polos. Tem que passar por ele fase e neutro. Só o terra que não passa pelo DR. Esse 30 mA aqui embaixo, gente, não é a corrente nominal do DR. Esse 30 mA, ele está ligado à sensibilidade do DR. Um DR de 30 mA é um DR que nós chamamos de DR de alta sensibilidade. Quer dizer que, vocês lembram lá do princípio de funcionamento que o DR, falando em linhas gerais, ele faz uma soma fasorial das correntes do circuito e ele percebe, né, a partir dessa soma fasorial, se há ou não corrente de fuga. O somatório das correntes sempre tem que dar zero para que a gente tenha certeza que não exista corrente de fuga. Então, essa tolerância que ele tem, nesse caso, é 30 mA. Se ele fez essa soma, né, e percebeu que a corrente deu zero ou um valor menor que 30 mili, ele não atua. Agora, se existir no circuito uma corrente de fuga maior que 30 mA, esse DR, ele já atua, certo? Então, essa é a função do DR, vocês sabem. Proteção contra corrente de fuga, contra choque por contato direto ou indireto. Nesse caso aqui do DR, de alta sensibilidade. Bom, então, nós temos disjuntor do circuito 1, nós temos o DR do circuito 1 e aqui nós temos os condutores do circuito 1. Vejam que ele é, conforme a gente já tinha concluído, 127. Nós temos fase, neutro e terra do circuito 1. Vamos ver a anotação aqui embaixo? Nós temos um condutor, fase de seção 2,5 milímetros quadrados. O neutro também tem seção de 2,5, o neutro é sempre o que está entre parênteses, e depois nós temos T 2,5, significa que a seção do condutor de proteção, do terra, é 2,5 milímetros quadrados também, certo? Então, essa é a anotação que nós usamos. Aqui no finalzinho, então, está escrito, né, a identificação do circuito, se trata do circuito número 1, e esse circuito aqui, ele foi ligado na fase R. Essa informação vocês tiram do quadro de distribuição de cargas que nós já falamos como fazer. Então, o circuito 1 está ligado na fase R e no neutro, é um circuito 127. Aqui embaixo, nós temos o circuito 2. Vejam aqui o que está acontecendo com o circuito 2. Ele também tem um disjuntor monopolar. Esse disjuntor tem corrente nominal de 10 ampere. Vocês estão vendo que, nesse caso, como ele é monopolar, se trata de um circuito 127 também, com certeza. Esse circuito, gente, ele não tem DR, tá vendo? Só tem o disjuntor e não tem o DR. Vocês sabem que não são todos os circuitos terminais que obrigatoriamente devem ter DR, de acordo com o que pede a norma, NBR 5410. Então, nesse caso aqui, esse circuito não era obrigatório, né? Nós entendemos que nesse circuito não era obrigatório ter DR e o projetista fez a opção por não colocar DR. Para aumentar a proteção, para tornar a instalação mais segura, sempre é interessante que, se possível, você coloque o DR em todos os circuitos. Bom, mas então aqui não tem DR, nós temos aqui um circuito que tem seção de 1,5. Então, aqui nós concluímos que é um circuito de iluminação, né? Provavelmente, porque a seção mínima do circuito de força é 2,5. Bom, então aqui a mesma anotação. A seção da fase é 1,5, a seção do condutor neutro, entre parênteses, é 1,5, e a seção do condutor terra é 1,5. Então, nós temos aqui o circuito 2, e esse circuito está ligado na fase S. Certo, gente? Então, para todos os circuitos, são feitas esses desenhos, né? É utilizada essa simbologia para que fique bem claro como que esse circuito está sendo protegido e como ele vai ser ligado no quadro. Então, aqui nós temos um outro circuito, o circuito número 3, ele está na fase T, ele também é um circuito 127, ele tem DR.
O circuito 4, mesma coisa, é um circuito 127 também tem o DR. Os circuitos 5, 6, 7 e 8 não tem DR, são todos circuitos 127 volt. E aqui embaixo, o circuito 9, ele é um pouquinho diferente, porque ele é um circuito 220 volt. Como que eu sei que ele é um circuito 220? Observem aqui o símbolo do disjuntor. Estão vendo que ele tem dois tracinhos? Significa que ele é um disjuntor bipolar. Significam que passam aqui dentro desse disjuntor duas fases. A corrente nominal do disjuntor é 10 ampere. Então, passam duas fases aqui, significa que estão sendo usadas duas fases para alimentar esse circuito, então ele é 220, no nosso caso aqui. Bom, aqui nós temos um DR para proteger esse circuito, e aqui tá vendo nos símbolos, ó, nós temos fase, fase e terra. Veja que aqui nós temos dois, jogo da velha 2,5, ou seja, dois condutores fase de 2,5 milímetros quadrados cada um, e um condutor T, né, terra, 2,5 milímetros quadrados. Aqui nós temos, então, o circuito 9, e observem que o circuito 9, ele está ligado nas fases R e S. Aqui nós temos, então, para continuar, mais um circuito 127 sem DR, que é o 10. O circuito 11, ele é um circuito 127 volt, fase neutro, tá ligado aqui na fase R, e ele tem o DR. O circuito 12 e o circuito 13, eles são circuitos 220, tá vendo? Estão sendo usados aqui disjuntores bipolares de corrente nominal de 25 ampere para cada um deles. Observem aqui que para o circuito 11, para o circuito 12 e para o circuito 13, a seção dos condutores é 4 milímetros quadrados, certo? O 11, ele é 127 volts, o circuito 12 e o circuito 13 são 220. Por último, aqui nós temos o circuito 14, que é um circuito 127 volts, tem aqui um disjuntorzinho monopolar, e de 16 amperes de corrente nominal, e ele não tem DR. Então, aqui nós temos, mais uma vez, o aterramento do quadro de distribuição, e com esse diagrama, nós podemos concluir que é possível entender a instalação como um todo. Lembrem-se que é preciso acrescentar na legenda do projeto de vocês todos esses novos símbolos que estão sendo usados aqui no diagrama unifilar. Esse diagrama, ele é um componente, como eu disse para vocês, extremamente importante em um projeto elétrico. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade de representar as ligações da instalação elétrica. Vamos falar sobre um diagrama multifilar, que nesse caso aqui, como se trata de um circuito trifásico, vai ser um diagrama trifilar. O diagrama trifilar, então, conforme o próprio nome diz, ele vai ter a representação de todas as fases do circuito, todas as linhas, né, de condutores são representadas nesse diagrama trifilar. Então, diferentemente do que nós estudamos sobre o diagrama unifilar, que tinha uma linha apenas para representar todos os condutores, aqui nós vamos ter uma linha para cada condutor. Então, eu vou mostrar só apenas para vocês terem uma ideia, né, de outra possibilidade, de outro tipo de componente que também pode fazer parte de um projeto elétrico. Então, veja, nesse caso aqui, nós temos uma instalação que é constituída por dois quadros de distribuição. Então, tem aqui o QD1, que é o quadro de distribuição 1, e nós temos aqui também o QD2, que é o quadro de distribuição 2. Então, essa instalação é um pouquinho maior, é uma residência de 2 andares, tem um quadro de distribuição no andar de baixo e um quadro de distribuição no andar de cima. Então, assim, apesar de servir para representar a instalação, assim como o diagrama unifilar, a ideia do diagrama trifilar é diferente. Então, vejam, nós temos aqui o diagrama trifilar do quadro de distribuição 1. Esses condutores aqui, eles vêm do medidor, lá do quadro de medição. Aqui nesse desenho não foi representado desde o início da instalação, não. Foi representado só o quadro mesmo. Então, esses condutores, eles vêm do medidor.
Quais são as seções aqui? Pelo que nós podemos observar, as seções são 50 milímetros quadrados. Então, veja que aqui não foi usado o jogo da velha, foi usado um xizinho mesmo, para representar que existem 3 fases de 50 milímetros quadrados cada uma, mais o neutro, que também tem seção de 50 milímetros quadrados. Essa é uma outra possibilidade de nomenclatura. E aqui nós temos essa informação aqui relacionada à isolação do cabo. Bom, então, observando o que está chegando aqui, nós podemos entender o condutor R, né, que é uma fase, o condutor S, que é outra fase, o condutor T, que é outra fase, e o condutor N, que é o neutro. Além disso, nós temos o condutor de proteção, que é chamado agora de PE. Observem aqui que nós temos a barra de proteção, indicada nesse desenho aqui, e a barra de neutro, o barramento de proteção e o barramento de neutro, que são barramentos que estão dentro do quadro de distribuição. Logo do início aqui, nós observamos que todos os condutores de fase, R, S, T e também o neutro, eles estão ligados aqui nos seus respectivos DPS. Tá vendo que a gente tinha comentado anteriormente? Que, na verdade, existiam 4 DPS dentro do quadro. Então, aqui no diagrama multifilar, dá pra gente enxergar melhor esses equipamentos. Então, nós temos 4 DPS, aqui tem as características técnicas deles, e esses DPS, eles têm que estar aterrados. Tá vendo que aqui embaixo, todos eles estão ligados aqui no barramento de terra, no barramento de proteção. Então, os DPS estão ligados no terra conforme tem que ser. Depois, nós temos aqui um dispositivo de proteção. Esse dispositivo de proteção, ele é um disjuntor DR. Esse DR aqui não é de 30, ele é de 300 mA. Então, ele é um DR de sensibilidade mais baixa do que o que nós usamos nos circuitos terminais, lá no exemplo anterior, do diagrama unifilar. Agora, gente, nós vamos observar aqui as ligações. Veja que isso daqui é o primeiro circuito. Esse primeiro circuito, ele é um circuito bipolar que tem um disjuntor de corrente nominal de 16 ampere. Então, vocês estão vendo aqui que ele é um circuito de iluminação. Ele é um circuito de iluminação, holofotes no jardim. Veja que a representação de disjuntor que foi usada aqui também é diferente. Aqui, esse símbolo indica um disjuntor bipolar de 16 ampere. Então, nós temos aqui como se fossem 2 disjuntores, né, com traço interligando entre eles. Esse é um outro tipo de simbologia que pode ser usado também, para indicar um disjuntor bipolar. E a seção deste circuito é 4 milímetros quadrados. Aqui também foi usada uma outra nomenclatura para falar a seção dos condutores. Aqui vocês estão vendo que ele não usou a mesma nomenclatura que nós usamos anteriormente. Aqui ele usou simplesmente 4 milímetros quadrados. E nós entendemos que tanto o condutor fase quanto o condutor de proteção nesse circuito vai ser de seção de 4 milímetros quadrados, é a mesma seção. Bom, depois, esse é o nosso primeiro circuito, né? Depois aqui nós temos o segundo circuito, ele é um circuito 127, pelo que nós podemos observar. Tá vendo que ele tá usando aqui apenas uma fase. Bom, então nós temos aqui um disjuntor unipolar ou monopolar de corrente nominal de 6 ampere. Tá vendo? Tem um tracinho só aqui. E ele é um circuito que tem seção de 1,5 milímetro quadrado. Então, nós entendemos que fase, neutro e proteção desse circuito tem seção de 1 milímetro quadrado. Esse é o circuito número 2 e ele também é um circuito de iluminação. Agora, nós podemos observar que quando usamos esse tipo de diagrama aqui, o trifilar, fica mais fácil de nós enxergarmos, né, as ligações que estão acontecendo no quadro, porque todas as fases, todos os condutores, eles estão representados aí. Então, assim, visualmente, fica mais fácil de nós entendermos
as ligações que estão sendo feitas. Então, aí continua, né? Todos os circuitos estão aí. Existem circuitos 127 unipolares, que usam, né, disjuntores unipolares, e circuitos 220, que usam disjuntores bipolares. Então, aqui nós temos, ó, circuito de tomadas, portão eletrônico, tomadas. E aqui embaixo eu queria mostrar para vocês que a última representação deste quadro aqui, que é o quadro de distribuição 1, é uma representação que indica os condutores que vão sair do quadro de distribuição 1 e ir para o quadro de distribuição 2. Tá vendo aqui, ó? Nós vamos usar as 3 fases, então é usado um disjuntor tripolar aqui, porque esse circuito trifásico, essas 3 fases aqui, saem do quadro de distribuição 1 e vão em direção ao hall superior, que é onde está o quadro de distribuição 2, certo? Então, quando tem mais de um quadro na instalação, é assim que é feito. Então, nós temos esse último aqui disjuntor, que é o disjuntor tripolar, de corrente nominal de 80 amperes. Vamos ver aqui o quadro 2, como ele é indicado? Vejam, aqui nós temos o diagrama trifilar do QD2, quadro de distribuição 2. Da onde que vem ele? Esses condutores aqui que chegam no quadro de distribuição 2, eles vêm do quadro de distribuição 1. Então, chega aqui 3 condutores fase de 25 milímetros quadrados e o neutro também tem 25 milímetros quadrados nesse caso. Então, nós temos aqui mais uma vez as 3 fases, o neutro e a proteção aqui na entrada do quadro. Temos o barramento de proteção, temos o barramento de neutro. Nesse caso aqui, gente, não precisa colocar de novo os DPS, né? Porque todas as fases e o neutro já foram protegidos pelos DPS lá do quadro de distribuição 1. Então, aqui não tem necessidade de colocar de novo. Aqui, nós temos nesse quadro um disjuntor tripolar, né? Um disjuntor por onde passam as 3 fases de 80 amperes, que é o mesmo disjuntor que nós vimos que também tinha lá no quadro de distribuição 1, certo? Tinha esse disjuntor tripolar de 80 amperes. Então, tem esse disjuntor aqui na saída do quadro 1 e tem esse disjuntor de 80 ampere aqui na entrada do quadro 2. Então, ele é um disjuntor termomagnético. Vocês observam que nesse projeto aqui, o projetista fez a opção por colocar só um disjuntor DR aqui na entrada. Ele não colocou DR separado para os circuitos terminais. Eu sugiro que se vocês forem fazer instalações e tiverem a possibilidade de colocar os DRs de 30 mA de alta sensibilidade nos circuitos terminais, igual nós fizemos lá no exemplo anterior do diagrama unifilar, eu acho que confere uma proteção maior para o circuito. Então, dê preferência para colocar os DRs direto nos circuitos terminais, certo? Bom, então aqui depois nós temos, para terminar, o quadro 2, né? Os circuitos terminais que saem aqui do quadro 2. Então, veja, tem o circuito 15, 16, 17, até o circuito 23, que está ligado aqui nesse quadro 2. Existem disjuntores unipolares e bipolares, ou seja, existem circuitos 127 volts e 220 volts também dentro dessa instalação ligada a esse quadro. Então, aqui está a mesma representação. Nesse caso aqui, o circuito 15, ele é um circuito 127 de iluminação. Condutores, fase, neutro e proteção dele, todos eles têm seção de 1,5 milímetro quadrado e ele é protegido por esse disjuntorzinho terminal de corrente nominal de 6 amperes. O circuito 17, por exemplo, é um circuito de TUI, é um circuito de chuveiro, e ele é um circuito que é protegido por um disjuntor
bipolar. Então, as duas fases passam aqui pelo disjuntor bipolar, que tem corrente nominal de 32 amperes. E as seções dos condutores fase e proteção desse circuito, todos esses condutores têm seção de 4 milímetros quadrados. Então, essa é a representação de um quadro multifilar. No nosso caso aqui, um diagrama trifilar, que também pode estar presente em uma instalação elétrica. Aqui, gente, vocês podem ver que no final do desenho aqui do quadro, o projetista deixou a informação: quadro com dimensões para instalação de no mínimo 30 disjuntores, com barra de neutro mais barra de proteção. Essas informações sobre as características dos componentes, dos quadros, dos disjuntores, dos DRs, dos DPS, tudo isso tem que ser bem especificado na tabela de descrição dos componentes da instalação, que é uma outra parte também que constitui um projeto elétrico. Bom, gente, então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje nessa aula. São os aspectos bastante importantes que constituem os projetos elétricos e que vocês vão tentar fazer agora para os projetos que vocês estão trabalhando. Então, treinem, verifiquem se vocês entenderam, verifiquem se vocês dão conta de fazer esses componentes no projeto de vocês em AutoCAD. Qualquer problema ou dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!